Igreja, a gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de estar falando com você hoje sobre a importância do cumprimento, da saudação uns aos outros. O nosso texto é Romanos 16, 16. E a nossa introdução: prazerosamente você espera o feliz momento de se encontrarem. Como é bom, como é animador a gente cruzar o caminho de um irmão. Você pensa. Mas o André prende o olhar na vitrine à sua esquerda e passa sem mesmo dar um sinal de ter ouvido o seu amigável "Oi, André". Que será que ele tem? Ensurdeceu? Estará preocupado com algum problema? Seja o que for, o André acaba de lançar umas sementinhas de irritação e discórdia entre irmãos. Primeiro, o mandamento de saudação. É importante reconhecer que saudai-vos uns aos outros é um mandamento do Senhor. Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, dizem: cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão, 1 Coríntios 16, 20b. O mesmo preceito se encontra nos seguintes trechos escritos por Paulo e por Pedro: Romanos 16, 16, 2 Coríntios 13, 12 e 1 Pedro 5, 14. Nós vamos conhecer um pouco sobre essa definição de saudação. Saudarmos-nos uns aos outros é um reconhecimento externo, visível da vida em união com Cristo, que mutuamente compartilhamos e do amor fraternal que temos uns para os outros, para com os outros. O principal significado do mandamento é que os cristãos não devem negligenciar a presença uns dos outros ao surgirem oportunidades para se comunicarem. O modo de saudação mencionado por Paulo e Pedro é o beijo. Nos países orientais onde foi escrita a Bíblia, o beijo na face é uma maneira bem comum de as pessoas se saudarem. Na época do Novo Testamento, o beijo muitas vezes era trocado entre membros da mesma família e entre amigos íntimos, assim como entre os que pertenciam ao mesmo grupo religioso. Os costumes variam de um lugar para o outro e de uma época para outra, mas o princípio não muda, é que os cristãos devem reconhecer uns aos outros e saudar uns aos outros de uma maneira santa e ao mesmo tempo tão amorosa que a pessoa saudada se sinta amada e reconhecida como membro da família de Deus. Nós temos visto hoje em muitas de nossas igrejas esta falta de reconhecimento dessa saudação e muitas das vezes, meu querido, passa para nós desapercebido que isso mata o irmão, que isso mexe com a estrutura espiritual do irmão. É tão importante por nós essa saudação e nós precisamos reconhecer isso. Às vezes é algo tão insignificante para nós, mas tem tanta importância para alguns irmãos que um paz do Senhor, um reconhecimento, um aceno, um gesto tem muito significado. Um reconhecimento pastoral. Olha, tem irmão, meu querido, tem irmão que às vezes isso faz parte de algo até primordial na vida dele. Isso significa se ele vai ser bem sucedido na caminhada para o céu ou não. Tem irmãos que levam isso à raiz da palavra. Ele não aceita o irmão passar por ele, não dá uma paz do Senhor, não cumprimentá-lo, não dá um sorriso para ele, e às vezes ele acha que isso é menosprezo, isso é falta de reconhecimento, isso é falta de comunhão, e muitas das vezes, meu querido, às vezes é porque o irmão passou e não percebeu, não viu, às vezes estava apressado, não viu o irmão passando, não viu a saudação do irmão. Nós precisamos reconhecer, meu amado, que tem irmão que valoriza muito isso, e é o nosso sentido a gente ficar preocupado com isso. Sabe por quê? Porque nós somos responsáveis da condução desses irmãos para os céus. Nós precisamos realmente termos uma preocupação em agradar esse irmão, em levá-lo ele até uma comunhão em todos os sentidos. Se para ele é tão importante, o que somos nós para dizermos que não? Isso para ele às vezes faz ele se sentir como membro da família de Deus, como uma pessoa importante na vida de alguém. E isso não custa nada para nós. Nós precisamos reconhecer isso como servos de Deus. 4 diretrizes de saudações.
Ainda que as diferenças entre os costumes de um grupo para o outro e de uma época para outra sejam consideráveis, o estudo das diversas saudações do Novo Testamento nos ajuda a encontrar 4 diretrizes. As saudações entre irmãos devem ser: primeiro, saudações pessoais e individuais. Deem saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. 3 João 15. Devemos saudar o irmão em Cristo de maneira pessoal e individual. Paulo muito se esforçava para saudar individualmente seus muitos amigos e cooperadores. Nós vemos isso quase em todas as cartas de Paulo, ele reconhecendo o valor de cada irmão, a contribuição de cada um e saudando eles com ósculo santo, saudando eles, cumprimentando eles, reconhecendo o valor de cada um, elogiando o trabalho de cada um. Isso é muito importante para muitos irmãos, meu querido, o reconhecimento e o elogio. Em Romanos 16 é quase todo dedicado a saudações. O aspecto individual das saudações é salientado também por João, o apóstolo do amor, quando escreve em 3 João 15, ao que parece os apóstolos criam que o amor cristão devia ser expresso de maneira pessoal e individual, sempre que possível. Assim deve ser até hoje. Se você crê nessa implicação do mandamento, há de concordar que não é papel apenas do pastor ou do principal dirigente procurar saudar individualmente e de preferência pelos nomes o maior número possível de pessoas, antes e depois das reuniões. Quando você menciona o nome da pessoa, você está dizendo para ela que ela tem um significado muito especial para você. Você não está generalizando, você está individualizando. Isso faz muito significado para muitas pessoas. Se não fosse assim, até para nós mesmos, querido, nós não precisamos ser hipócritas, nós também gostamos de reconhecimento, de sermos saudados. Isso é muito importante para nós também. Saudações oferecidas com imparcialidade. Segunda, a Igreja de Deus, que está na cidade de Corinto, escreve a todos que pela união com Cristo Jesus foram chamados para pertencerem ao povo de Deus, também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. 1 Coríntios 1, 2 e 3. Devemos saudar com imparcialidade os irmãos, de acordo com Hebreus 13, 24. Isso não significa que estamos impedidos de salientar na saudação ao grupo provas de especial amizade por certos irmãos do nosso círculo íntimo de amigos. Jesus também tinha esse círculo íntimo de amigos. De 12, eles 3 tinham um tratamento especial com ele, ou expressões de reconhecimento de feitos excepcionais. O que significa, isto sim, é que não devemos ignorar a presença de outros irmãos menos conhecidos ou apreciados. O apóstolo Tiago diz que se fizermos acepção de pessoas, especialmente em relação à maneira de tratarmos os irmãos, quando nos reunimos, seremos arguidos pela lei como transgressores. Tiago 2,9. 3. Saudações mais formais. Saudações a Trifena e Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor. É a minha querida amiga Perside, quem também tem trabalhado muito para o Senhor. Romanos 16:12. O apóstolo Paulo saudando umas irmãs especiais com saudação especial, com referência especial a essas irmãs. As saudações mais formais devem comunicar aceitação da pessoa e, se possível, incluir alguma expressão de reconhecimento ou apreço pelo trabalho que realiza. Certamente Gaio não teve dúvidas sobre ser ou não aceito por João, depois de ler a saudação que este colocou no início da sua 3ª carta, do presbítero ao querido Gaio, a quem eu amo de verdade. Às vezes não reconhecemos com apreço as boas realizações dos outros, mas a Bíblia diz: a quem respeita, o respeita, a quem honra, honra. Romanos 13:7. Saudações negadas. Se alguém for até vós e não levar o ensino de Cristo, não receba essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com vocês, segundo a João 10. A saudação cristã não deve ser estendida a nenhuma pessoa que, dizendo-se irmão, ensine doutrinas contrárias ao Evangelho. João, o apóstolo do amor, deve ter sentido vontade de saudar a todo mundo, mas é ele mesmo quem nos adverte a respeito dos enganadores. E para concluir,
O valor deste mandamento é grande. Cumpri-lo ajuda a criar um ambiente de amor e afeto fraternal entre os cristãos. Saudando uns aos outros de maneira constante e coerente, a igreja fica mais unida e ganha mais ânimo para expressar seu mútuo amor em Cristo de muitas maneiras diferentes. É o que eu gostaria de deixar para você nesta manhã maravilhosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.